E aí, galera, deu Vasco no primeiro clássico contra o Botafogo na temporada. O Vasco nessa temporada ainda não perdeu em clássico, empatou com o Flamengo, empatou com o Fluminense e agora vence o Botafogo, né? O Botafogo ainda não venceu o clássico, né? Empatou com o Flamengo, né? E agora perdeu para o Vasco. E tem outro clássico contra a equipe do Fluminense e o Botafogo corre o risco de ficar de fora do G4 mais uma vez. Quem não lembra que na temporada passada o Botafogo não conseguiu se classificar para as semifinais, né? Foi aquele período que o Botafogo ficou um, um tempo sem disputar nada, né? E quando voltou bem no Campeonato Brasileiro. Aí fica aquela dúvida, né? Aquela interrogação: será que o Botafogo vai conseguir voltar bem para as próximas competições se não conseguir se classificar? E o Thiago Nunes, será que a diretoria vai ter paciência com o técnico? Deixe nos comentários a opinião de vocês. Vamos acompanhar toda a imprensa esportiva falando sobre o clássico Botafogo e Vasco. Vasco meteu 4 para cima do Fogão. Que coisa, hein? É pesado. Vamos acompanhar o que disseram os técnicos e auxiliares. Hablamos lo mismo tanto con Ramón como el grupo, que el clásico es vida o muerte. El clásico a veces puede no jugar tan bien, mas você sabe que tem que lutar y ganar. Venimos de una escuela que es River Boca, que você perde y muere. Entonces, esa mentalidad que el grupo está adquiriendo y seguimos lutando. E vamos a seguir lutando hasta el final. Depois, né, essa dificuldade emocional, sim. A gente não conseguiu repetir, né? Eu cheguei no final do ano já encontrando esse estado anímico estabelecido. Agora, a gente tem uma memória emocional já do ano passado também, que quando a gente sofre reveses como esses, acaba vindo tudo à tona. Porque por mais que a gente tenha mudado uma parte do elenco, né, a grande parcela da equipe titular ainda é remanescente do ano passado e que acaba somatizando esse tipo de situação. Nós vamos evoluir através como? De uma sequência de resultados positivos e também da chegada de novos jogadores para encorpar o grupo e não só a equipe titular. Porque muitos jogadores estão pedindo muitas vezes para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte. E você tem que ter mais jogadores do nível compatível para conseguir manter essa roda andando, o Botafogo competindo em alto nível. Como é que é? Aí é ruim, hein? Eu fiquei impressionado com essa, hein? Apesar que o amigo Eugênio Leal, que continua curtindo suas férias de 2 meses, ele falou aqui no F360, umas 2 ou 3 semanas atrás, ele falou assim, eu confesso, achei que o Eugênio estava exagerando. O Eugênio falou, o Botafogo continua sofrendo por tudo que aconteceu o ano passado. O Botafogo continua de ressaca. Eu falei, mas Eugênio, já teve férias, já passaram o Natal, o Ano Novo, etc, etc. Não é possível, o Botafogo tem que deixar isso para trás. E o Eugênio insistiu e eu achei que o Eugênio estava errado. Mas o Thiago Nunes deu razão ao Eugênio. Ele disse que tem um monte de jogador sentindo e pedindo para não jogar. E aí fica difícil até matematicamente, porque ele não consegue montar um time, se ele ficar dando folga para todo mundo que está traumatizado. E é nas qualidades e nos defeitos, viu, Abel? O começo do jogo de ontem lembrou os bons começos do Botafogo. O time mordia, roubava a bola, pressionava, estava em cima do Vasco, fez um golaço, o pivô do Tiquinho, a conclusão do Eduardo. E como no Brasileiro, também lembrou algumas partidas em que o Botafogo se perdia durante a partida. O começo do segundo tempo lembra o começo do segundo tempo contra o Grêmio, que o Luizito Soares fez os 3 gols. O Botafogo se perde psicologicamente. E do outro lado, o Vasco não tinha nada com isso. O Vasco se arrumou em campo. Primeiro tempo, você falou do Piton, e também tem os gols do Verratti. O primeiro tempo faltou Piton e Verratti. Piton cornetado no Corinthians, passe de David cornetado no São Paulo, é isso? O David teve uma participação mais discreta, mas importante, principalmente nesse lance. O Vasco é, antes de tudo, um time corajoso, né? Um time que não se abate. Então, acho que juntaram 2 coisas ontem. Um Botafogo ainda abatido, que a gente está falando, o Botafogo está abatido desde o ano passado e não consegue superar isso, contra um time que não se abate. O Vasco hoje é um time corajoso. O Vasco hoje é um time que, depois que tirou o pé da lama, resolveu propor jogo. Propor jogo contra Flamengo, contra Fluminense. Deixa eu fazer uma pergunta para você, professor, para o Briller e para a Natália. O Thiago Nunes reclamou do elenco.
A fala que a gente viu ali, dizendo que... Da cabeça do elenco. Não só da cabeça, mas dizendo que precisa de reforços para o elenco e não só para o time titular, certo? Sim. O Ramon Dias não teria mais motivo para reclamar do elenco do que o Thiago Nunes? Ah, sim. E reclama pouco e trabalha muito? Em tese... Estou errado. Concordam comigo? Em tese, o elenco do Vasco não é melhor que o do Botafogo, né? Se não é melhor, pior também não O Ramon Dias está reclamando em entrevista? Não, ele está trabalhando. Talvez porque ele também esteja recebendo, né? Ainda que no conta-gotas, há um plano no Vasco. Mas o Botafogo também fez contratações. Mas as contratações do Botafogo foram meio para tapar os buracos de quem saiu ou por mérito ou porque estava sendo perseguido pela torcida. E no clássico, o Thiago Nunes não pôde contar com o Luiz Henrique, com o Jefinho, com jogadores que chegaram até para oxigenar o elenco, para tirar um pouco desse peso. As contratações foram feitas. Não, foram feitas, mas pelo menos nessa circunstância do clássico, o Thiago Nunes perdeu 2 jogadores que são titulares. Jefinho e Luiz Henrique chegaram para tomar conta da posição e, de certa forma, tirar um pouco dessa carga que existe, mas eu vejo como algo muito grave um técnico falar isso numa coletiva. É grave porque não por existir um abalo emocional. É inegável que esse abalo existe. Foi um trauma muito grande para o Botafogo perder o título brasileiro daquela maneira, mas isso precisa ser tratado de forma diferente. Não pode jogar... Internamente, né? Não pode jogar no ventilador dessa forma. O Thiago Nunes, com essa fala, lembrou o Bruno Lage, ali com umas declarações meio desastradas, expondo alguns atletas. Isso até acaba culminando na saída do Bruno Lage, no desgaste com jogadores. Então, o Thiago Nunes, por mais que tenha detectado esse problema, por mais que os jogadores tenham dito internamente que preferem sair do Botafogo, precisa tratar isso internamente. Não pode expor dessa forma, porque expor dessa forma... Qual o recado que passa para o torcedor? Estamos às vésperas da Libertadores com jogadores que não querem ficar aqui. E isso é grave, porque se o jogador não encontra um ambiente confortável para trabalhar, não se sente seguro, ele não vai desempenhar um bom papel em campo. Mas ele entrou no mérito do cara não querer ficar ou do cara querer um tempo? Não, para mim, ele disse, não, querem ter sequência fora daqui, querem ter sequência... De carreira? Não, eu entendi fora do time. Fora do time. Fora do time. Não, entendi que os caras estavam querendo um tempo para si. O cara tá mal, o que eu entendi. Ele quis dizer assim, tem jogadores que estão mal psicologicamente, mal mentalmente, ainda abalados com tudo que aconteceu. Muita gente de uma vez pedindo um tempo. Ainda abalados com a pressão que o torcedor continua fazendo, por tudo que o torcedor sofreu no ano passado do Botafogo, e esses jogadores, pedem para ficar um tempo fora do time. Foi o que eu entendi, não para ir embora do Botafogo. Então, mas... Você entendeu diferente? Mas ainda que seja... Eu entendi que alguns jogadores chegaram a pedir para sair, mas que não seja isso, que seja simplesmente um tempo para respirar, sair um pouco de pressão da torcida. E foi um jogo em que o Marlon Freitas, por exemplo, não foi uma opção do Thiago Nunes, e é um dos jogadores que vem sendo questionados pelo torcedor botafoguense, mas que seja isso, o cara quer ser preservado nesse momento. Ainda assim demonstra uma insegurança muito grande de trabalho. Então, ao expor isso, qual o estofo que o Thiago Nunes dá para o cara se recuperar, para o cara voltar a ter confiança? Ele expõe ainda mais. Concordo. Então, por isso que eu vejo que é o tipo de declaração que o técnico tem de evitar. Ainda mais um técnico que chegou no meio do turbilhão. O Thiago Nunes pegou esse sentimento dos jogadores do Botafogo ali no fim de campeonato, ele viu isso de perto. Então, por ter visto de perto, por estar convivendo ali no dia a dia, não tem de expor essa situação. Tem que ser tratado internamente, trabalhado e chegar num ponto em que, poxa, esse cara não tem mais condição de se recuperar, não dá mais para seguir no Botafogo. Chegar a uma decisão com o atleta, com a diretoria e não expondo dessa maneira ou publicamente. Fazer de tudo, que eu acho que é o papel do técnico, não só do técnico, da comissão técnica, que muitas vezes, eu acho que sempre deveria ter, mas muitas vezes tem também um psicólogo ou uma psicóloga, trabalhar a cabeça do jogador, dar confiança para ele voltar a jogar. E não, eu concordo com você, quando ele expõe esses jogadores, mesmo não citando o nome, ele pode perder o grupo. E é muita gente junta, né, Mas Abel? desde quando ele teve o grupo?
Ah, mas... Então, porque Mas desde piora, né, Natália? Ah, não, piora. Se já estava ruim o relacionamento, você chega piora. e expõe esse tipo de problema, resolve É internamente. um problema matemático. No Botafogo hoje, quem veio de fora e está com a cabeça boa é exceção, é o Savarino. O resto eram jogadores ou que estavam lá, Tiquinho Soares, Eduardo, o Marlon Freitas, que acho que era o mais perseguido até pela torcida, por isso essa preservação. Não, o Marçal também, que acabou se machucando. Marçal não tá à machucado, disposição. o próprio Tietê, o Gatito, que fazia parte da campanha, está num momento tenebroso, né? Tá Nada mal. dá certo pro Gatito. Ontem, a cereja do bolo, ao contrário, lá foi aquela bola batendo nas costas e entrar. Me lembrei do Eu sabia. grande goleiro Carlos, que foi goleiraço da Ponte Preta, do Corinthians, e que na Copa do Mundo deu azar. Um pênalti contra a França, não foi? Foi. Na decisão por pênalti, em 86, que a bola bate na trave, nas costas dele e entra. Ontem aconteceu com o Gatito. Mas não é só uma questão de sorte, né? Ele debaixo da trave também não tem inspirado tanta confiança assim. O clássico contra o Flamengo, ele foi responsável pelo gol que toma no fim. Exatamente. Né? Por uma saída errada. Acho que Natália, o que você achou da fala do Thiago Nunes, desse problema do Botafogo? completamente desnecessário, porque já é um início de ano muito delicado, pela forma como terminou a temporada passada, inclusive que ele estava lá. Né? E o discurso se a gente pegar essa entrevista coletiva e colocar trechos dela na temporada passada e vice-versa, é a mesma coisa. Até Mesma isso história. é igual. Aí ele pega assim, boa parte da coletiva, contra a Portuguesa nós tivemos oportunidade, não conseguimos guardar, a Portuguesa vai lá, chuta e gol. Contra o Flamengo, a gente jogou assim, não sei o quê, não merecia perder, perdemos. É o mesmo discurso da temporada passada. Parece que eu abri um livro e perdi a página e comecei a ler tudo de novo e eu falei, isso aqui eu já conheci. É que nem novela quando você pega pela metade. Exato. Então, assim, é uma situação em que, ok, os jogadores que estão sentindo, né, e aí tem que ter um trabalho de diretoria junto com comissão técnica e com um departamento especializado a melhorar a condição psicológica dos jogadores. Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, aí a gente tem que ver em que nível que está essa questão da pressão na cabeça dos jogadores. E o próprio técnico, junto com esses profissionais. Isso precisa ser feito internamente. É. O Richarlison, a gente viu os gols do João Gomes contra o Tottenham do Richarlison, ele falou, eu estava muito em baixa, eu não estava conseguindo corresponder, eu fui me tratar. Eu fui trabalhar a minha cabeça, porque o problema estava na minha cabeça. Porque o Botafogo no primeiro tempo não jogou mal contra o Vasco. Foi um jogo muito bom. O Vasco teve algumas deficiências defensivas que no segundo tempo melhora muito. Agora, o Botafogo do jeito que se abate é algo psicológico, não é possível. Até nisso lembra 2023, os bons começos. Sim. Agora, o problema assim, o problema do Richarlison, por exemplo, é um problema individual. O Botafogo tem um problema coletivo. Se o Thiago Nunes tivesse um ou dois jogadores pedindo um tempo para recuperar a cabeça, tudo bem, mas ele tem um time quase todo. Vocês compararam com livro e novela, eu vou comparar com automóvel, que eu trabalhei muito tempo na 4 rodas. Então, o Botafogo hoje é um time 2024, modelo 2023. Está preso. Inclusive nas qualidades. Muito das qualidades desse bom primeiro tempo que a Nath falou, lembravam as qualidades do time 2023. Do Luiz Castro ainda. Luiz Castro ainda, aquela pegada na frente, aquele Botafogo com fôlego, mordedor, que roubava a bola, ia para cima. Teve bom desenvolvimento Primeiro tempo contra o Palmeiras. Contra o Grêmio. Um atropelo. Então, E depois? O Botafogo acaba o primeiro tempo contra o Palmeiras, campeão brasileiro. Fazendo 3-0. Se ganha aquele jogo ali, não tinha para mais ninguém. Então a gente tem uma tela, professor, para ilustrar isso que você está dizendo, ou que nós estamos dizendo, do Botafogo. O mental continua abalado. Botafogo nos últimos 13 jogos em que esteve à frente no placar. E muito à frente, né? Ele ganhou 4, professor, ele empatou 6. Me lembrei do empate contra o Bragantino, me lembro do empate contra o Santos, que o Santos faz gol no fim, o Bragantino faz gol no fim. Dá uma outra tela com gols no fim também. E 3 derrotas. Tem a derrota de ontem, tem a derrota contra o Grêmio, tem a derrota contra o Palmeiras. Olha aí, ó. 4-3 pro Palmeiras, 4-3 pro Grêmio, 4-2 pro Vasco. Tudo levando 4 gols. E isso aí, para mim, tem um lado físico que está interligado com o mental. A gente percebe uma queda de rotação do Botafogo do primeiro para o segundo tempo. Botafogo que não consegue sustentar o ritmo. E aí pode ter uma interferência
do jogador já condicionado por esse aspecto mental, psicológico, de às vezes a perna não responder os comandos, de tentar e não conseguir, porque o time de fato está com esse abalo mental, com esse trauma de 2023. E isso, de certa forma, preocupa e deixa o Botafogo em estado de alerta, porque vai enfrentar o Aurora na Libertadores. Qual a única chance do Aurora conseguir competir com o Botafogo? Um time que é realmente mais frágil no aspecto técnico. É elevar a intensidade, é jogar no nível físico máximo. Então o Botafogo vai ser exigido nesse aspecto físico e também mental, porque vai ter a responsabilidade grande de passar pelo Aurora e tentar chegar no próximo jogo contra o Águilas ou contra o Red Bull Bragantino. E essa responsabilidade no colo do Botafogo pode tornar esse confronto mais parelho, porque o Botafogo tem dificuldade de responder nesses momentos decisivos e está vivendo entre dois limites. O limite de, ficar fora da fase de grupos da Libertadores, que ele não conseguiu se classificar por incompetência no Campeonato Brasileiro, por causa da queda brusca que teve no segundo turno. Se eu não me engano, não pegaria nem Sul-Americana. Sim, pois é. Então, por tudo isso, o risco de ficar fora da fase de grupos da Libertadores e, além disso, o risco de ficar fora das semifinais do Campeonato Carioca, porque para o Botafogo seria um filme repetido e já foi pesado para o torcedor do Botafogo ver aquela cena final da Taça Rio, o Botafogo foi campeão e todos os jogadores ali melancólico, abatidos. Né? Porque... É um título melancólico, Exato, desculpe. Um título que não se comemora, um título de consolação. Que serviu pelo menos para a Copa do Brasil, porque senão nem isso tinha, né? Exato, mas ainda assim, para o torcedor do Botafogo, aquilo tudo já foi pesado e quase que o Luiz Castro dançou ali, ficou por um fio. Então o Botafogo vai repetir esse filme de novo. Eu vejo que está vivendo uma situação limite, mas, ao mesmo tempo, aparentemente, pelas declarações do Thiago Nunes, falta um estofo interno para blindar jogador, para blindar a comissão técnica, para evitar esse tipo de declaração, porque é um momento, de fato, o Botafogo sabia, desde o fim da temporada passada, que precisava juntar os cacos rápido, porque a temporada já exigiria uma resposta em fevereiro, como vai exigir agora na fase prévia da Libertadores. Então, por tudo isso, era algo que o Botafogo já tinha no planejamento. Olha, existe o trauma, precisamos lidar com ele de alguma maneira e superar rápido, porque a temporada não vai esperar. Vamos ver o fim dos estaduais para ver a estrutura. Não, em fevereiro, essa resposta já era exigida do Botafogo. O problema que o próprio Botafogo arrumou, né? Porque ele não perdeu só, entre aspas, o título, como perdeu a chance de ir direto para a fase de grupos quinto, né? Da Libertadores. É inacreditável. Ele tem que enfrentar esse problema que ele mesmo arrumou, gente. E eu acho que a apatia, ela está sendo mais... ela está durando mais do que a expectativa da própria diretoria. Porque acontece de você perder um título, não da forma como o Botafogo perdeu, principalmente, da forma como... foi tão ruim o segundo turno, talvez ali mais disputado, mas não da forma como foi. Mas começa uma temporada com a mesma apatia da temporada passada. Então, a grande interrogação é quando vai virar a chave. Em que momento o Botafogo vai conseguir mudar essa estrutura de pensamento. Não tem tempo para isso. Preciso chamar o intervalo, mas antes gostaria que vocês falassem um pouco sobre o Vasco, porque falamos muito dos problemas, dos deméritos, das falhas do Botafogo. E o Vasco? Antes de tudo, um time com muita coragem. Uma coragem que vinha dos outros clássicos. Teve coragem de propor, não propriamente propor o jogo, mas ter mais oportunidades que o Flamengo. Foi melhor que o Fluminense. E ontem se recupera no meio da partida. Tem um técnico que joga o jogo, ele percebe... Eles, né? O Emiliano também está muito próximo desse trabalho. Pai e filho estão muito próximos. Ele percebe o jogo. Tem um jogador que nem o Payet, aquela bola que o Payet acha... Sim. É sensacional. E a matada no meio-campo, de letra? E teve também a felicidade, eu nunca digo sorte, porque o torcedor leva para o outro lado, vai dizer que foi sorte, não sei o quê. Teve a felicidade de fazer um gol naquele começo de segundo tempo, que muda a temperatura da partida. Ali tem um monte de gente que fala que 3 zagueiros não dá. Estou falando em relação ao Vasco. Qualquer time do Brasil, o cara vai lá e escala... Não, porque 3 zagueiros é defensivo. Tem gente que ainda entra nessa conversa. 3 zagueiros é liberdade desde que você tenha laterais que apoiem. Você não coloca 3 zagueiros para fazer retranca. Você coloca 3 zagueiros para ter mais jogo pelos lados. E no caso do Vasco, os zagueiros pelo lado também apoiam. Quando joga o João Vitor
sobe pela direita. A gente viu o Rojas, em alguns momentos, apoiando junto com o Paulo Henrique. Do lado esquerdo, o Léo é um construtor por ali, muitas vezes atua praticamente como um meia, municiando o Lucas Piton, o Payet. Então, por essa liberdade que o Ramon Dias dá, o sistema com 3 zagueiros deu equilíbrio ao Vasco. Alguns torcedores do Vasco criticaram o Ramon Dias pela postura no jogo contra o Flamengo, acharam o Vasco defensivo demais, muito retrancado, principalmente no primeiro tempo. Vai se abrir para jogar contra o Flamengo? Mas para mim é uma avaliação que vem de um exagero. Primeiro, é o Flamengo. Você precisa respeitar que o adversário tem mais qualidade técnica. E segundo, que o Vasco tentou jogar contra o Flamengo, não ficou só postado lá atrás. O Vasco criou as melhores oportunidades, até o lance do pênalti do Gabigol. E contra o Fluminense, a gente viu o Vasco em cima também, no finalzinho, pressionando para tentar sair com a vitória. Contra o Botafogo, sai atrás, mas teve essa postura corajosa que o Celso citou. Não é um time medroso. Não é um time Definitivamente não é. Não é um time medroso e o principal, sabe jogar com suas armas. Então, tem bons jogadores construtores na defesa. O Ramon Dias explora bem com esse sistema de 3 zagueiros, explora bem os laterais, explora bem o centroavante que tem estatura e que tem vantagem na bola aérea, tem explorado muito bem o Payet, em boa condição física. Então o Ramon Dias faz um grande trabalho, de certa forma resgatou a autoestima do torcedor do Vasco, desde a campanha contra o rebaixamento no ano passado e agora também por esse discurso de como o Vasco tem de jogar clássicos, qual é a postura cobrada pelo treinador e pela comissão técnica. O Vasco sempre, nunca negocia com intensidade, é um time sempre muito intenso, que tem pegada. Então, por tudo isso, é o trabalho do Ramon Dias começando a dar frutos e mesmo tendo desvantagem de elenco para Botafogo, para Fluminense e Flamengo, o Vasco conseguiu jogar melhor os 3 clássicos do Campeonato Carioca. E isso, para o torcedor, é um alento. O time que brigou contra o rebaixamento no ano passado, agora jogando de igual para igual com os principais rivais. É o anti-Botafogo. Esse deixou ano passado para trás. Ponto positivo também, estava observando, para o torcedor do Vasco, que marcou presença, né? Grande número, como é de praxe, o torcedor do Vasco sempre marca presença. Felizmente, clássicos com torcida dividida no Galera, exatamente, o Botafogo pode ter um ano desastroso, porque assim, olha só, se o Botafogo for desclassificado na pré-Libertadores, o Botafogo não tem direito nem a Sul-Americana, isso mesmo, não vai ter direito nem a Sul-Americana se não se classificar, e a culpa disso é de quem? Da diretoria, a diretoria do Botafogo é uma das culpadas que deixou chegar a esse ponto. Os jogadores ano passado entraram em rota de colisão com o treinador e tal, né? Jogador pedindo para tirar treinador e aconteceu o que aconteceu. Porque o Botafogo era líder do Campeonato Brasileiro, praticamente estava com o título na mão, ninguém viu o Botafogo perdendo o título e acabou que o Botafogo conseguiu perder o título do Campeonato Brasileiro, não conseguiu se classificar nem entre os 4 melhores do campeonato para a Libertadores. Agora tem que disputar para a Libertadores, com risco de não se classificar. Campeonato Carioca, Botafogo corre risco também de não se classificar para as semifinais, lembrando, do 2º ano consecutivo. Quem lembra, ano passado, o Botafogo não conseguiu também. Na minha opinião, é um vexame. Botafogo. John Textor não está interessado em futebol, ele está interessado em trazer jogador e ficar fazendo ponte para poder lucrar. Esse é o interesse dele, né? Ele tá nem aí, ele não é botafoguense não, ele é empresário, Então assim, ele vai pensar como empresário, ele tá nem aí que o torcedor tá pensando no Botafogo. E o Vasco tem um time que, na minha opinião, se você olhar assim de elenco, é um pouquinho inferior ao elenco do Botafogo, mas o Vasco só trabalha, o técnico só trabalha, tá lá fazendo o trabalho dele, tá dando certo. O cara não fica reclamando na mídia, expondo o jogador. Ah, meu jogador, isso aqui. O cara não fala, o cara só impulsiona o elenco dele, só trabalha. Por isso que o Vasco tende a ser um time muito competitivo na temporada, porque um técnico é um técnico bom, experiente, e não fica explanando nada de jogador na mídia. Isso daí que o Thiago Nunes fez, na minha opinião, foi errado. Expor jogador, que o jogador não tá querendo jogar, que o jogador tá se sentindo mal, beleza, isso daí é um direito do jogador, mas assim, na minha opinião, cara, o Botafogo, cara, não era pra estar nessa situação. Não era mesmo. Thiago Nunes parece que já tá jogando a toalha, mal iniciou o ano.
Porque o cara tá jogando e tá tirando a responsabilidade. Quando ele chega e ele fala isso do jogador, ele tá tirando a responsabilidade dele. Né? Essa é a minha opinião, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre a atual situação do Botafogo. Se o Botafogo vai ter força para poder se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também, galera, de dar uma moral no nosso canal, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações.